está cercado e não tem saída. Conta que a morte quer falar mais alto que a vida. Conta que a situação se tornou tão difícil, que a voz do seu coração está dizendo isto. Conta que és uma estranha menino, e que mesmo entre amigos se sente sozinho. Canta e chora baixinho, conta toda a sua história. E anoitecer a vitória e romper da aurora. Não é pra mim, pro vizinho que deves contar. Não é pra o irmão que deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu lá na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar sua sorte. É pro Filho de Deus, o meio Jesus. Conta que o seu remédio não faz mais efeito. Conta que o médico tentou e não pode dar jeito. Conta pra ele que estás morrendo aos poucos. Conta que o medo e o pavor estão te deixando louco. Conta pra ele que o louco não erra o caminho. E que somente ao seu lado não se sente sozinho. Conta e chora baixinho, conta toda a sua história. Se anoitecer a vitória no romper da aurora. Não é pra mim, pro vizinho que deves contar. Não é pra o irmão que deves falar. Não foi nenhum de nós que morreu na cruz. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar sua sorte. É pro Filho de Deus, o meu Jesus. Conta pra quem tem a chave do inferno e da morte e todo o poder pra mudar sua sorte. É pro Filho de Deus, o meio Jesus. Roda outro hino, por favor.
Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já sou. Sabes o que eu tenho em mim, lutas que carrego em si. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz sofrer. Mais uma vez estou aqui, entregue em tuas mãos. Desfaze o que eu sou, faz outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu. Viva Cristo. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda lei que eu segui, não me salvará. Só por Cristo meu Senhor. Amém. Amém. Uma boa noite com Jesus a cada um de vocês, jovens. Amém? Jovens? Amém. 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 Deus abençoe a cada um. É um grande privilégio poder ver o rosto de cada um. O irmão Daniel Santos, que está aí se recuperando aí, irmã Esther Pimentel, irmã Camille, irmã Ana Vitória, irmão Lucas Oliveira, irmã Danila, minha querida irmã Isabel. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu sei que alguns prepararam participações, hinos, palavras, eu sei disso, só que eu não sei como que vai ser hoje, a direção. Mas, todavia, fiquem prontos. Mas vamos ver para algo diferente, certo? Vocês sabem que eu nunca tomo uma direção por si próprio, mas vamos permanecer atrás da palavra. Deus abençoe a cada um, então, é um privilégio ver cada um de vocês. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que é a escritura oficial do nosso culto doméstico dos jovens. E eu creio que hoje nós seremos mais abençoados ainda, pois um culto doméstico supera o outro. Eu creio assim, que um vai superando o outro, e eu creio que hoje nós vamos ser ricamente abençoados. Então, vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo 6, onde diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, eu creio que foi Deus que começou essa obra, o culto doméstico, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E eu creio, do fundo do meu coração,
que a minha natureza está sendo aperfeiçoada a cada dia que se passa, cada culto doméstico que se passa, eu estou alcançando a estatura de um varão perfeito, degrau por degrau, e eu creio que cada dia, cada noite que eu estou aqui conectado, eu estou sendo mudado. Por mais que muitas das vezes eu não vejo hoje, mas mais para frente você vai ver que você está sendo moldado, Deus está trabalhando com você. Então, continua assim, com essa dedicação. Então, vamos orar para nós iniciarmos o culto doméstico. Senhor Jesus Cristo, amado Pai Celestial, eu agradeço, ó Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de podermos, ó Deus, nos reunirmos, ó Pai, em torno de Tua palavra, ó Deus. Enquanto os muito jovens, ó Pai, estão se afundando no pecado, bebendo, fumando, se prostituindo, seja o que for, se afundando na desgraça de Satanás. Nós estamos, ó Pai, neste momento, nos aprofundando na graça do Senhor, ó Deus. Nós estamos, ó Pai, entregando, ó Pai, as nossas vidas cada vez mais ao Senhor, ó Deus. Ó Jesus, enquanto muitos estão caindo, ó Pai, neste momento nós estamos, ó Pai, reunidos, ó Pai, para nós buscarmos mais do Espírito Santo, mais do Senhor, ó Deus. Ó Jesus, eu creio, Pai, que esta obra, Pai, quem começou foi o Senhor, Deus. Não fui eu, Pai. Quem sou eu, Pai, para dizer que eu fiz algo, ó Deus? Tudo, ó Pai, que se eu fiz alguma coisa, foi o Senhor que fez através de mim. Porque de mim, ó Pai, nada sairia, ó Deus. Ó Jesus, tira, ó Pai, todo o meu ego, Pai, todo esse eu não sou nada, mas eu sou nada nas mãos do Senhor, ó Deus. Oh, Jesus, que o Senhor possa, Pai, me aperfeiçoar, Pai. Oh, Pai, tirar, Pai, essa natureza. Há muito de Benjamim aqui dentro de mim, oh Deus. Oh, Deus, tira, Pai, esse ego, Pai. E que possa se cumprir aquela escritura. Cristo em vossa esperança da glória, Pai. Tira, Pai, todo o ego, Pai. E coloque ali, Pai, o Espírito Santo, oh Deus. Eu quero mais do Senhor. Eu quero mais do Espírito Santo, oh Deus. Eu quero mais, ó Pai, da Tua santidade, ó Pai. Oh, Deus, me ajuda, Senhor, a estar lá, ó Pai, naquele grande dia, ó Pai, do arrebatamento, e poder chegar lá e falar, aqui estão as marcas de batalha. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Oh, Deus, nunca me deixe, Jesus. Nunca me deixes ser um covarde na batalha, ó Pai. Mas sim, ó Pai, carregar com orgulho, ó Pai, essa bandeira do Evangelho, ó Deus. Oh, Jesus, nós precisamos mais do Senhor, ó Deus. Enquanto o diabo está atacando a muito, ó Deus. O anjo do Senhor é que nos defende, é que nos protege, ó Deus. E eu creio, ó Pai, nisso, ó Pai, que o Senhor está nos protegendo 24 horas, ó Deus. Oh, Deus, eu não vou parar, ó Pai, neste caminho. Eu vou prosseguir, ó Pai, até o último passo, ó Deus, da minha vida. Eu quero, Pai, ser um soldado representante do Senhor e não ser um soldado comum, mas sim, ó Pai, ser um soldado do Senhor. Esforço, ó Pai, esses jovens, ó Pai. Recompensa, ó Pai, de mim mesmo, ó Pai. Não há como eu recompensar, a não ser o Senhor, Pai, com as bênçãos do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E nunca deixes, ó Deus, este culto doméstico, ó Pai, se tornar algo natural para nós. Que isso sempre possa se tornar mais sobrenatural cada vez mais. O Senhor possa, ó Pai, se fazer presente neste culto doméstico, ó Pai. Falar, ó Pai, através de cada um. Eu entrego, ó Pai, a direção deste culto doméstico, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Se o Senhor viu que é para alguns falar, que eles falem, ó Pai. Mas se o Senhor viu que ninguém fala, que ninguém fale, ó Pai. Nós vamos, ó Pai, seguir a Tua santa e perfeita direção, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Todos nós podemos dizer graças a Deus. Aleluia. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste momento, ó Pai, o Senhor possa, ó Pai, nos curar, nos libertar, nos dar aquilo, Pai, que nós necessitamos, ó Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, meu Deus, e te agradeço por tudo, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Pois bem, jovens, pois bem. Hoje nós vamos ler Josué, do capítulo 4 ao capítulo 11.
Irmã Ana Vitória, você vai ler o capítulo 4, certo? Pode? Ok. Irmã Esther Pimentel, você vai ler o capítulo 5, tá bom? Daniel Santos não está disponível para estar lendo devido à cirurgia. Mas Deus te abençoe, companheiro. Capítulo 6, irmã Camille. Capítulo 7, irmão Lucas Oliveira. Capítulo 8, Isabel. Capítulo 9, eu. O 10 e o 11, vamos ver. Recapitulando então, capítulo 4, Ana Vitória. Capítulo 5, Esther Pimentel. Capítulo 6, Camille. Capítulo 7, Lucas Oliveira. O capítulo 8, Irmã Isabel. O capítulo 9, eu. O 10 e o 11, nós vamos ver com o passar do tempo. Se caso entrar alguém, nós vamos estar escalando. Se não, vamos ver como que nós vamos estar fazendo, tá bom? Então, todos aí, vamos pegar nossas Bíblias, vamos acompanhar. Vamos todos nós acompanharmos, então, Josué, a partir do capítulo 4, irmã Ana Vitória, agora eu passo para você a palavra e vamos todos nós prestarmos bastante atenção, porque lembre-se, Deus fale com os seus filhos através de sua palavra. Então, vamos captar cada coisa. Então, irmã Ana Vitória, é contigo agora. 12 pedras tiradas do rio Jordão. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tira daqui do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os seus pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. E disse-lhe Josué: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão. Separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor disse a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde estiveram parados os pés dos sacerdotes, que levaram a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levaram a arca no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme a tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué. E apressou-se o povo e passou. E sucedeu que, assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha falado. Uns 40 mil homens de guerra armados passaram diante do Senhor para batalha às campinas de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes
que levam a arca do testemunho, que subam ao Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do primeiro mês e alojaram-se em Gilgal, do lado oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todo o povo da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. A circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde a banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passássemos. Derreteu-se-lhe o coração, e não houve mais ânimo nele, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou os filhos de Israel de Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíram estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, pois depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhe não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos, para que terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam circuncisos, porque os não circuncidaram o caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que cessaram. Disse mais o Senhor a Josué hoje: Revolvi de sobre vós o próbito do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gibal, até o dia de hoje. Celebrasse a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gibal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ou ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois de comeram do trigo da terra do ano antecedente. Os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. O anjo aparece para Josué. E sucedeu que, estando Josué aos pés de Jericó, levantou-se seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué e nele e disse-lhes:
És tu dos... Disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhes, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cercada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes, levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram a subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes, naquele dia somente, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e os turveis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, até ao boi e o gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra,
Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens e os espias e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo. Subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. E deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor, Senhor Jeová, por que, com efeito, fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não poderão subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e dize: santificai-vos, assim, Senhor, o Deus de Israel, anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor tomar, se for tomado com o anátema, será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então
Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, peço-te, Israel, e faze-te ele. Declara-me agora o que fizeste. Não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos e as suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: Por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até ao dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar de Vale de Acor, até ao dia de hoje. Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas por lá. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem dizendo: Olhai, poreis emboscadas a cidade por detrás da cidade, e não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo não achegaremos à cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós, como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo. E subiram ele e os anciões de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele. E chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade.
E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate. E ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué e foram atraídos da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente. E correram, estendendo ela a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram e apressaram-se e puseram-se diante da cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles ficou que se escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e puseram o fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro. E o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lê. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciões e seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor. Assim, estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois
leu em voz alta todas as palavras da lei e a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Os Gibeonitas enganam José, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e outros de vinhos velhos e rotos e remendados, e os seus pés sapatos velhos e remendados, vestidos velhos sobre si. Todo o pão que trazia para o caminho era seco e bororento, e vieram Josué ao arraial, a Gilgal, e lhes disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, pois agora concerto no meio de nós, como pois faremos concerto convosco? E disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bassá, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora o concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e eis-lo aqui agora, já seco e bororento. E estes odres que enchemos de vinho e eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estes nossos vestidos e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E José fez paz com eles e fez um concerto com eles que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porquanto, partindo os seus filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e suas cidades em Gibeão, e Sefira, e Beerote, e Kiriat-Jearim, e os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor teu Deus, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos locar-lhes. Isto, porém, lhe faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes temos jurados. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes têm dito. E Josué chamou-os e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda esta terra, e destruísse todos os moradores da terra diante de vós, tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faz aquilo que te pareça bom e reto que nos faz.
Assim, pois, lhe fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para o congelar, para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Nós vamos fazer assim. Capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e a seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeram muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Ramute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué, com os filhos de Israel. Então se juntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Aquis e o rei de Egion, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué no arraial de Gilgal, dizendo: Não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós, livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reais dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a terra veio subindo desde Gilgal, e o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu da grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu a terra seca e a Maqueda. E sucedeu que, fugindo estes diante de Israel a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou mais no dia em que o Senhor Deus deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio dos céus, e não se fez pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Mas, peraí. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maqueda, e foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maqueda. Disse, pois, arrojando os pés à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós que não vos detenhais, segui os vossos inimigos, e feri os que ficaram atrás, não os deixeis entrar na sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel e de os ferir a grande ferida até consumi-los, e que os que ficaram deles se retiraram à cidade forte. Todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maqueda. Não havia ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis. Perdão.
5 reis para fora da cova, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra que com ele foram: chegai, onde os vossos pés sobre os pescoços destes reis, e chegaram e puseram os seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, porque esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejares. Depois disso, Josué os feriu e os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. Sucedeu que ao tempo do pôr do sol deu Josué ordem que os tirasse dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia. No mesmo dia, tomou Josué a Maqueda e feriu a fio da espada, e destruiu o seu rei, e a esse, e todo que havia nada deixou de resto. Ao rei de Maqueda, como fizeram ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maqueda a Líbina e pelejou contra a Líbina. E também o Senhor a deu a mão de Israel a ela e a seu rei, e o feriu ao fio da espada, e a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto. E fez ao seu rei como ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Líbina, a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e feriu a fio da espada dela, e a toda a alma que nela havia, conforme a tudo que fizeram a Líbina. Então Orão, rei de Gézer, e subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo o Israel com ele passou de Lages a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a toda a alma que nela havia. Destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo que fizeram Laques. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejar contra ela, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente a ela, e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir, e pelejou contra ela. E tomou com o seu rei e a todas as suas cidades, e as feriram a fio de espada, e a toda a alma que nelas destruíram totalmente, nada deixou de resto. Como fizera a Hebron, assim fez a Debir e a seu rei, e como fizera a Libna e a seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, e o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fogo destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barné e até Gaza, como também toda a terra de Gozen e até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as tuas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo o Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Deixa eu ver aqui. Sucedeu depois disso que, ouvindo o Jabim, rei de Azor, enviou a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Siron, e ao rei de Aksaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas e nas campinas, para o sul de Quinerote, e nas planícies em Nafote Dor, da banda do mar, ao cananeu do oriente e do ocidente, ao amorreu, e ao eteu, e ao perizeu, e ao jebuseu nas montanhas, e ao heveu ao pé, de Hermon na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia que está na praia do mar em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejar contra Israel.
E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os dareis todos felizes diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos jaretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão, de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote Maim, e até o vale de Mispe ao oriente, feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhe Josué como o Senhor dissera, os seus cavalos jaretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tornou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos estes reinos, e a toda a alma que nela havia, feriram ao fio da espada, e totalmente os destruíram. Nada resultou do que tinha fogo, e Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Então somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sob os seus roteiros, salvo somente Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos desta e gado, os filhos de Israel, saquearam para si, tão somente a todos os homens que feriram a fio da espada até que os destruíram, nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gozen, e as planícies, as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, as raízes do monte de Hermon. Também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou, porque muitos dias Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus moradores de Gibeão, por guerra ao tomaram todas. Porquanto o Senhor vinha que os seus corações endurecessem para sair ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, para assim não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e estipou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debi e de Anabe, e de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou do resto da terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou esta terra conforme a tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Graças a Deus, Deus abençoe cada um. Jovem, eu não sei, mas eu sinto que hoje vai ficar só na leitura. É o que tem sido confirmado até agora. Eu falei para vocês que ainda tem a digestão. Eu sei que muitos prepararam participações, mas eu vou pedir um favor para cada um de vocês. Não fiquem tristes, por favor. Eu sei o esforço de cada um. O irmão Lucas Oliveira, por exemplo, tem o trabalho, mas a sua presença, irmão Lucas Oliveira, faz a diferença. Você é um jovem abençoado. Eu sei que vocês são espirituais e vocês entendem que essas direções não são humanas. Eu creio que vocês todos entendem assim. Não são humanas. Eu nunca faço algo desse culto doméstico por mim mesmo. Mas hoje eu estou sentindo que é para nós ficarmos somente com a palavra, com o que nós lemos. Por que? Eu não sei.
E não cabe a mim perguntar o porquê a Deus. Mas de uma coisa eu sei, que vocês que leram, e até mesmo vocês que acompanharam, isso sim foi uma adoração. Você lendo a Bíblia, querendo ou não, isso é uma adoração. Você está lendo, você está se dedicando. Isso é bom. Eu sei que alguns, né, prepararam hinos e tal, mas eu conto para que vocês traz amanhã. Combinado? Certo? Alguém vai ficar zangado? Se alguém ficar zangado, diga amém. Ah, ninguém falou amém. Coisa boa. É isso aí, jovens. Vocês são de Deus. Vocês são especiais. Vocês são jovens especiais. Eu quero finalizar com isso. Vocês são jovens especiais. Você, moça que está indo para a escola e tal, e não está conseguindo vencer, não está conseguindo representar Cristo, Deus te deu uma arma em suas mãos, Ele te deu. Carrega isso. Jesus não te vendeu uma arma, Ele te deu a arma. Ela já foi paga aquele dia no Calvário. E essa arma se chama mensagem, Bíblia. Isso estremece o inferno. Isso estremece esse demônio, esse espírito maligno que tanto te atormenta, que tanto você está lutando. Essa mensagem, irmãos, eu falo isso sem medo de errar. Essa mensagem, ela estremece a qualquer espírito contrário à palavra. E eu te digo uma coisa, se essa mensagem estremece o inferno todo, ou qualquer espírito maligno, se essa mensagem entrar dentro do seu coração, então você estremece o inferno todo. Não por causa de você, mas por causa da mensagem que está em seu coração. Então você tem que aplicar o sinal. Irmãos, um cristão verdadeiro, genuíno, que está com o sinal aplicado por completo em sua vida, ele tem autoridade sobre Satanás. Ele tem autoridade. Agora, um cristão, um crente, né? Porque tem a diferença entre um cristão e um crente. Crente até o diabo é. Essa é a verdade. Mas, jovem, vocês, mocinha, mas as coleguinhas da escola, muitas das vezes, não vai pensar a glória que vocês têm, vocês, moça, esse cabelo grande, esse é glória demais. Mas por que você não faz isso? Porque eu carrego a marca de Cristo. Enquanto muitos aí no mundo estão passando a marca de Satanás, né? Cortando seus cabelos, passando pinturas na cara, porque querendo ou não, eu chamo maquiagem para mim, eu chamo isso de pintura. Pintura. É pintura que você passa na cara, essas roupas. Por que você não faz isso e aquilo outro? Eu não faço isso porque eu carrego a marca de Cristo. Eu carrego o selo de Deus em minha vida, no meu coração. Rapaz, mas por que você não bebe? Por que você não fuma? É só isso. Porque eu carrego a marca de Cristo em meu coração. E como foi dito pelo pastor Joaquim, eu não vou parar. Custa o que me custar, mas eu não vou parar. Eu vou prosseguir neste caminho até o último passo que eu puder dar nessa jornada espiritual. As coisas vão apertar daqui para frente. Os pastores têm pregado isso, as mensagens têm falado isso, e isso não é novidade para nós. As coisas vão apertar daqui para frente. Por isso, firma-se na rocha. Firma-se em Cristo enquanto há tempo. Se você está meio assim, procura se firmar em Cristo. Amém? Eu não sei porque eu disse isso. Se isso ajudou alguém, amém. E isso possa ajudar cada um. Então é isso. Deus abençoe a cada um. Amanhã nós vamos ter mais um culto doméstico. E desde já eu peço desculpas, eu creio que todos entendem a direção de hoje. Amém? Então, vamos orar. E eu fui abençoado com essa leitura. Você foi abençoado? Amém. Coisa boa. Eu fui abençoado. E eu estou aprendendo cada vez mais da história de Deus, desse eu sou o Senhor, o teu Deus. Isso é um alívio para nós. Senhor Deus e amado Pai Celestial, agradeço ao Senhor, Pai, por mais um culto doméstico, Deus.
Eu não tenho mais nada a dizer e nem mais nada a fazer. Somente tenho que dizer obrigado, Senhor, por este culto doméstico. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa a irmã Ana Vitória, a sua vida, a sua família. Esforça essa jovem a continuar sendo essa luz do mundo, essa estrela do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo e também a cada jovem. Amém. Vamos todos dizermos: o Senhor É a força da nossa vida. Senhor, nos livre do mal dessa noite e nos guarde para a hora da sua aparição. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Uma boa noite com Jesus. Amém. Muito em breve eu irei para muito longe, bem distante das angústias deste mundo, onde as lágrimas que molham o meu rosto nunca mais terei que enxugar, onde o descanso ali espera, onde a vida nunca se encerra. Ansioso eu espero este dia, onde muitos que já foram vão rever. Ah, como eu quero ir pra meu novo lar. Ah, como eu quero meu Jesus encontrar.
Boa noite com Jesus. O Daniel tá aí impossibilitado, né, tadinho? Impossibilitado, mas só evitando um pouquinho, né? E também de rir. Imagino que quando ele sorri deve doer um pouquinho, mas já passei por isso aí também, sei como é. Deus abençoe tudo aí. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade, Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem nunca sou eu. O meu sócio deu tudo e eu faço nada. Ele deu sua vida e eu minha alma tão angustiada. Ele deu-me conforto do Espírito Santo. O meu sócio foi morto, mas ressuscitou, enxugou meu pranto. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, que lucra sou eu. Ele deu meu perdão e eu quebrantado. Veio meu coração e com satisfação fui justificado. Dei a minha fraqueza, o meu sócio é saúde. Dei o temperamento e no mesmo momento me deu a virtude. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. E o meu sócio virá, pois já nos prometeu. Ele requerá o meu talento e também o seu. O que ele propõe é um alto negócio. Vem aqui que eu te digo, ele é bom amigo e quer ser o seu sócio. Eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nessa sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nessa sociedade, que felicidade, quem nunca sou eu. Nessa sociedade, que felicidade, quem nunca sou eu. Nessa sociedade, que felicidade, quem nunca sou eu.